Capítulo 12. O que a taumaturga faz pelas escolas. É digno de nota como a devoção de Santa Filomena se desenvolve rapidamente nas escolas. Rapazes e moças, dentro de pouco tempo, aprendem a amá-la, tomando-a por sua santa predileta. E ela, por seu lado, nunca se cansa de lhes prodigalizar extraordinárias manifestações da sua bondade e do seu afeto. Muito, principalmente, aqueles que receberam seu nome no batismo ou o adotaram na confirmação. Bem fariam os professores em colocar os seus colégios sob a proteção desta Virgem Mártir, entronizando a sua imagem em lugar onde as crianças pudessem visitá-la facilmente, adornando-a com as suas oferendas de flores, lâmpadas e velas. Vezes sem conta, ela tem salvado as escolas nas quais é venerada dos furiosos ataques das autoridades anticlericais, cujo propósito é só destruir a influência religiosa em todas as suas formas e manifestações. Mas o seu poder revela-se igualmente em muitos outros casos. Leva noviças aos conventos, onde o seu número é insuficiente, e professores às escolas, onde eles são necessários. Encontra meios de subsistência para aqueles que se veem com poucos recursos e muito frequentemente lhes enche de alunos as escolas. Muito notável também é a maneira como a saúde das crianças rapidamente melhora em toda parte onde a milagrosa santa é venerada. A seguinte narrativa é feita por um pároco. Fui nomeado para uma grande paróquia que tinha sido esplendidamente organizada pelos meus predecessores. As escolas, sobretudo, eram tudo quanto se poderia desejar de melhor. Mas a tempestade envolveu-as. Um dos principais dirigentes do governo resolveu banir a religião do espírito das crianças. Os padres, irmãos e freiras que estavam na superintendência dos estabelecimentos de ensino foram expulsos sob vários pretextos e substituídos na direção dessas casas por professores de retinta feição anticlerical. Só uma dessas escolas tinha cerca de 500 crianças, cujos professores foram sumariamente despedidos no fim do ano escolar. Não havia tempo de se preparar qualquer acomodação suficiente para todas, e qualquer demora até se abrir nova escola católica ser-nos-ia fatal. Recorremos a Santa Filomena, de que eu já recebera muitas provas de amor e carinho. Por uma dessas surpreendentes coincidências que só quem já está experimentado nos processos de tão grande santa pode conhecer bem, dentro de 3 dias estávamos na posse de um esplêndido edifício que arrendamos por 90 anos, apesar dos nossos inimigos terem feito quanto estava ao seu alcance para ser anulado esse contrato. Era a 10 de agosto, o dia da festa da Santa. Sem demora, procedemos às necessárias obras, tendo-se tudo preparado tão rapidamente que estávamos habilitados a abrir a nossa própria e magnífica escola no princípio do novo ano escolar. E vimos que para nós voltavam sãs e salvas quase todas as 500 crianças da antiga escola. Em honra da nossa querida santa, construímos logo uma capela, onde colocamos uma relíquia dela, e todos os anos celebramos com grande pompa a sua festa, enquanto ela, em troca, nos prodigaliza graças constantes e verdadeiramente maravilhosas. Eis ainda um incidente não menos digno de ser relatado. Colocamos a nossa escola sob a especial proteção de Santa Filomena, e não só entronizamos a sua imagem nas aulas, como também colocamos uma no dormitório e outra no refeitório. Desde então, as nossas crianças passaram a gozar a mais excelente saúde, o número de alunos aumentou consideravelmente, e apesar de nos estarmos defrontando com um terrível antagonismo, os nossos exames foram muito bem sucedidos. No recolhimento de educandas, as irmãs sentiam-se desoladíssimas. A sua escola estava muito longe da prosperidade. A irmã Maria de Jesus sugeriu que prometessem missas e preces a Santa Filomena, se alcançassem um aumento de alunas, e dando conta da sua ideia aos outros membros da comunidade, indicou como aspiração um número de crianças, verdadeiramente descomunal. A Madre Superiora aceitou, no entanto, a sugestão, mas limitou-se a ambicionar um número mais pequeno, por considerar irrisória, como impossível a proposta inicial.
Começaram as preces e, sem demora, o número indicado pela Madre Superiora era atingido. Logo em seguida, chegavam ao proposto pela irmã e pouco tempo depois, até este mesmo estava excedido. Animadas com este êxito, que consideravam uma graça estupenda, as irmãs passaram a pedir postulantes e de novo tiveram razões para ficar gratíssimas à taumaturga, que atendeu às suas preces satisfazendo-as com a maior generosidade. Quanto a exames, a influência de Santa Filomena revela-se muito especialmente em êxitos notáveis e altas classificações, sendo muito frequente os professores ficarem atônitos com os esplêndidos e muitas vezes imprevistos resultados. Um caso verdadeiramente extraordinário ocorreu na Itália. Em certo convento, o núcleo das professoras tornou-se insuficiente e a superiora via-se embaraçadíssima sem poder dar solução àquela dificuldade. Até que finalmente chamou uma das irmãs que estava em serviço ativo e, apesar de bem conhecer a sua incompleta preparação para os rigorosos exames oficiais a que presidia uma juntante clerical, pediu à pobre irmãzinha que sem demora se apresentassem para prestar essas provas. «Ó, reverenda madre!» exclamou ela, «pois não sabe como eu sou incompetente e como ainda estou tão fraca em algumas das mais importantes matérias?» No entanto, vendo a difícil colisão em que se achava a superiora, generosamente se submeteu, embora a tremer de receio. O exame comprovou um absoluto a sua capacidade, e a algumas perguntas respondeu sem o mínimo esforço. Parecia-lhe que alguém respondia por ela, e grande foi o seu alívio quando os próprios examinadores se confessaram inteiramente satisfeitos e a felicitaram pelo seu êxito. Não lhe restava a ela dúvida alguma de que as respostas lhe tinham sido segredadas pela sua santa amiguinha de Mugnano, a quem intimamente invocara. Muito embora intervenções milagrosas, como esta, não sejam de natureza a poder esperar-se facilmente, o auxílio prestado pela santa é sempre notório, e inúmeros estudantes têm de lhe agradecer o brilhante sucesso das suas provas. As filhas de Maria, principalmente, quer estejam filiadas em igrejas públicas ou capelas conventuais, podem prestar um grande concurso para se propagar a devoção desta poderosa santa. Pio IX, em 1862, proclamou Santa Filomena padroeira das filhas de Maria. Onde ainda não estiver introduzida a sua devoção nem erigida sua imagem, as filhas de Maria facilmente poderão angariar os meios para comprar uma e expô-la à veneração do público. Também com toda facilidade poderão fazer de sua igreja ou capela um santuário da milagrosa Virgem, e podem ainda completar a sua obra divulgando entre o povo a história dos grandes milagres realizados pela santa e das graças que ela alcança.